E assim como anunciamos, estamos recebendo aqui no A Paraíba é Notícia, neste formato via portal aparaíbaenoticia.com e também no canal do YouTube A Paraíba é Notícia, um dos maiores comentaristas da história do rádio paraibano de todos os tempos. São mais de 60 anos de atuação no Rádio Esportivo da Paraíba. Ele que no mês de novembro deste ano de 2017 estará completando 85 anos de vida. Eu estou falando do campeoníssimo de audiência Ivan Bezerra de Albuquerque. Ivan, que prazer tê-lo aqui no A Paraíba Notícia. Obrigado por atender a nossa produção. Satisfação é toda minha, meu caro Wellington Alves. E, se eu não estou enganado, é a primeira vez que participo do programa, né? Exato. Neste formato. E principalmente neste formato, né? É. E estou aqui à sua inteira disposição. Como eu falava, Ivan, na escalada da sua apresentação, mais de 60 anos de atuação no Rádio Paraibano. Quando é que tudo isso começou e como foi, Ivan? Bem, eu cheguei de Itabaiana aqui em dezembro de 1950. Praticamente estagiei o ano de 51, né? Comecei mesmo em 1952. Lá em Itabaiana eu via demais o rádio, acompanhava. Para você ter uma ideia, eu lembro-me bem que naquele tempo eu sabia a escala do rádio de Mococa, que disputava o Campeonato Paulista, decorado. Sim. E eu entrei no rádio, posso dizer até que por acaso, porque justamente o fato de gostar de esporte, eu trabalhava no DR, chegava em casa, tomava café e ia para Ponto Sem Réis. Ponto Sem Réis era aquela tradição, formava aquelas rodinhas. O famoso fuxicão? Era o fuxicão. Aliás, o fuxicão foi apelido dado até pelo nosso companheiro Adamastor Chaves, né? Já passando da década de 70, né? Mais ou menos isso. Pois é. Então, mas sempre existiu o viaduto, né? Viaduto. O Damásio Franca, né? Pois o centro da cidade, né? Então, veja bem, ali na frente da padaria Santista, e tinha a farmácia Regis na esquina, formava-se aquelas rodas de bate-papo. De bate-papo. Bate-papo político, bate-papo esportivo, bate-papo policial, social. Então, eu comecei como ouvinte e acompanhar o bate-papo esportivo. Naquele tempo, tinha dois desportistas que eram tidos como os cobras. Dagoberto Sobral, que era conhecido como Fumanchu, trabalhava no jornal, ou no Correio Telégrafo, e o outro era Elson Castelo Branco. Você não deve ter conhecido, mas conheceu e conhece ainda o irmão dele, Walter Castelo Branco. Walter Castelo Branco, sim. Jogou futebol de salão, foi seleção paraibana no Cabo Branco. Então eram os dois cobras. Aí eu comecei a ouvir bate-papo, aí aos poucos fui penetrando, né? Coincidentemente, o irmão de Otinaldo, que Deus o tem em bom lugar, Arnaldo Vieira de Melo Júnior, passou um dia lá e parou. Aí chegou lá na Rádio Arapuã, que era ali na Aristide Lobo. Na Praça Aristide Lobo. Na Praça Aristide Lobo. Aí disse ao Otinaldo: Otinaldo, passei ali no Ponto Sem Réis, tem um ceguinho que é o diabo chupando manga. Botou Dagoberto e Vistinho, que era o apelido de Elvis Castelo Branco, para trás. Aí o Otinaldo disse: convida ele para vir aqui. Aí no outro dia, Arnaldo Júnior parou e me chamou. Disse: olha, eu sou irmão de jornalista, Otinaldo Lourenço, ele quer falar contigo. Quer que o Otinaldo quer comigo? Vamos lá, vamos. Aí fui. Quando cheguei lá, aí o Otinaldo disse que Júnior tinha falado a meu respeito e perguntou se eu queria trabalhar na equipe de esporte da Arapuã. Eu digo: rapaz, eu nunca trabalhei em rádio. Disse: não tem problema. Eu digo: rapaz, minha caligrafia é ruim, datilografia eu
bato da datilografia, a datilografia disse, não tem problema não, você escreve no papel, deixa aqui com a gente então passa para outra folha e lê no programa. E assim eu comecei. Com menos de 2 meses, a me botou para fazer o curso de datilografia. Para você ter ideia, naquele tempo, a festa de diploma foi no Clube Astreia, com Nozinho e Sua Música. Os alunos tudo, paletó escuro, calça escura e camisa versarizada branca, e as madrinhas vestido longo. Pois bem, então eles, com pouco tempo, aí, como se diz no linguajar popular, minha fama explodiu, né? Foi crescendo, né? Foi crescendo. Coincidentemente, Clóvis Cavalcante, que Deus o tem em bom lugar, morreu no Rio de Janeiro, era o chefe da equipe da Tabajara. E o diretor, que foi um dos maiores diretores que eu tive, Antônio Coutinho de Lucena, irmão do senador Humberto Lucena. Aí fui trabalhar como noticiarista. Clóvis Cavalcante foi para o Rio de Janeiro e assumiu a chefia do departamento, também já desaparecido, o nosso conhecidíssimo Vigílio Trindade. Patoense. Aí, numa sexta-feira, Vigílio Trindade me chamou. Eu morava ali na Dom Pedro II, logo no começo, depois da 13 de maio, terceira casa. Aí Vigílio Trindade me chamou, disse, Ivan, eu vou a Patos visitar meus familiares e tem amanhã, sábado, um amistoso interestadual aqui, Alto Esporte do Recife. E daí? Eu disse, daí você vai ser o comentarista. Aí seria o primeiro jogo que você iria comentar. O jogo que eu comentei. Aí eu disse, mas Vigílio, eu nunca peguei no microfone. Não é você, não tem jeito. Não tem outro. Eu procurei dentro da equipe, quem tem mais tendência para comentar é você. E eu fui fazer o jogo. Substituindo justamente ao Vigílio, que era comentarista. E era o chefe da equipe. E na época era o comentarista de ponta, né? De ponta. E o chefe da equipe. Aí, resultado. Fiz o jogo no sábado. Na segunda-feira, quando eu cheguei na rádio, o porteiro disse, Ivan, que é? O Vigílio está esperando você no departamento esportivo. Eu já fiquei sem nada. Você ficou das duas, eu fui bom demais ou vou hoje já volto para casa mais cedo. Fiquei sem nada. Quando cheguei lá, eu disse, Vigílio, o que é que tu quer? Eu quero falar com você. O que é? Só a partir de hoje, você não será mais noticiarista. Eu gostei, foi que eu fiz. Aí vai me botar para fora, disse não. A partir de hoje você vai revelar comigo nos comentários. Gostaram dos teus comentários, houve uma repercussão, ele foi comunicado e aí a aceitação foi grande, né? Ouviu, né? Chegou a ouvir. Ele não me avisou nada, mas ele mandou gravar. Ele viajou, mandou gravar. Aí ouviu o comentário. Exato. Aí, Ivan, aprovado como comentarista, você passou quanto tempo na Rádio Arapuã, que era o prefixo 1340? Inclusive, houve um detalhe muito curioso e interessante na rádio, que o diretor-geral era Orlando Vasconcelos. E quando ele soube da notícia que eu ia sair, que ia para Tabajara, ele chamou o nós e disse, mas é parado. Arapuã. Prepara, faz o artista e a Tabajara leva. Entendeu? Passou quanto tempo na Arapuã, Ivan? Eu não passei nenhum ano. Não chegou nem um ano, né? Cheguei nenhum ano. Recebi logo o convite da Tabajara. E aí na Tabajara foi trabalhar com quem comandando o departamento esportivo e quem fazia parte dessa equipe esportiva na emissora oficial do Estado? Naquele tempo tinha o Evaldo Vanderlei, que terminou indo para Marica e Veiga, do Rio de Janeiro, né? Era um dos narradores. Eu não me lembro se o Vitor Cantalista também fazia parte. Sei que passei uma boa temporada. Eu só saí da Tabajara para inaugurar a Rádio Correio, em Porto Ferrez, ali, Duque de Caxias, em Porto Ferrez, né? Sim. O diretor era deputado
está falecido também, Madruga. Egídio. Não, Outro, né? o Soares Madruga. Soares Madruga. Pois é. E eu inaugurei, me lembro bem, veio até fazer parte da festividade, Jair, cantor, né? Sim. E Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Aí, resultado, né? Fiquei durante um bom tempo na rádio, na Correio, né? Mas para estar na Tabajara você também escrevia no jornal A União e chegou até a virar treinador. No jornal Correio. Sim, já tinha saído da União. Mas teve volta aí um pouco, essa sua passagem pelo jornal União e você chegou até ser treinador da equipe de futebol, do saudoso Manuel Costeira. Forçado pelas circunstâncias. Certo, faz uma síntese aí. Porque o União era a base de funcionários do jornal. Né? Sim, sim. O time era a base de funcionários. E aconteceu que jogou numa quarta-feira à noite em Recife, na Ilha do Retiro, era dirigido por Samuel Aragão. E tomou uma goleada de 9 do Sport. Na volta para João Pessoa, nós paramos naquele interior. Em Goiânia ali. Não, depois de Goiânia. Aí fomos jantar lá. E lá no jantar, aí tinha uns colegas também da imprensa, aí foram perguntar a Costeira quem era o futuro treinador, porque Costeira disse logo na hora que Aragão estava demitido. Estava demitido. Tá demitido. Manuel Costeira imediatamente respondeu que só entregava o time dele a 3 pessoas. Adalberto Pereira Bastos, Antônio Américo de Lima e Ivan Bezerra de Albuquerque. Eu já fiquei com uma mosca na orelha, porque eu era Funcionário. funcionário do jornal União, né? Sim. Aí no outro dia, o saudoso Martins Neto, o diretor de futebol do União, chegaram lá em casa, me chamaram, minha avó saiu, e vamos dizer. Aí eu saí e disse, vamos lá na sorveteria Canadá, o Costeiro está te esperando. Eu cheguei lá e disse, Costeira, o problema é o seguinte, a partir de amanhã você será o novo treinador do União. Costeira, para não fazer isso não. Não. Tem mais uma coisa, não pode dizer não. Se você insistir em não receber, o diretor do jornal União era Antônio Braine. Se eu vou dizer a doutor Braine, para botar você para trabalhar 2 expedientes no jornal. Eu era da Rádio Tabajara. Se ele fizer isso, vai me prejudicar na rádio. Aí o jeito que foi eu aceitar. Aí eu disse, Costeiro, eu vou aceitar com a condição. Em dezembro é férias dos jogadores, aí você contrata o treinador. Ele concordou, né? Aí eu assumi. Interinamente. Eu assumi. Com carta branca dele, né? Ele gostava muito de influir, mas comigo não influiu, não, porque quando ele dizia, bota fulano, ele dizia, Costeiro, tu manda na parte administrativa. Comigo é só pela bola, né? É só como treinador, se você quiser mais, me bota para fora, contratar outro. Aí eu sei que passei, não fui campeão, porque na partida contra o Campinense, a União foi prejudicado pela arbitragem. Isso aí, Ivan, já era o quê? Na década de 60 ou antes de 60? Mas eu não posso confirmar não, porque eu sou ruim nesse negócio de decorar meses. Mas era antes da década de 70? Era antes da década de 70. Antes de 70. Eu lembro-me bem que o campeonato tinha 2 turnos e a gente terminou contra o Botafogo e começou o segundo turno contra o Botafogo. Ganhamos do Botafogo de 3-1, aí todo mundo disse que tinha sido zebra. Aí na volta ganhamos de 3-0.
Aí já não era mais zebra, já era realidade, né, Ivan? Saímos ganhando de todo mundo e empatamos. Empatamos com o 13 lá dentro do PV. Na quarta-feira antes, a gente tinha feito um amistoso perdido de 1-0, gol de Facó. Aí no domingo, o jogo do campeonato, o treinador do 13 era Janos Tatrai. O gringo. Aí resultado. Eu coloquei no elenco do União 3 jogadores contra tudo e contra todos. Que ninguém queria. Ninguém queria. Sim. Um era Cancão Farias. Ele era do Banda Azul. De seu Oscar, né? Seu Oscar foi para a União. Nessa partida amistosa contra o 13, eu tinha uma dupla diária, Vicente Jansen e Delgado. Tinha 2 craques, Vicente Jansen e Delgado, né? Aí resultado, eu chamei Vicente, digo, Vicente, você vai jogar como ponteiro falso, voltando para ajudar a defesa, porque eu vou lançar Cancão Farias, contra tudo e contra todos. Aí lembrei que Delgado tinha feito China, que era do nível técnico igual ao Cancão Farias, artilheiro. Vai fazer agora Cancão Farias. Aí resultado. Terminou o primeiro tempo, Vicente não deu uma carreira para ser ninguém. Chamei Vicente, eu digo, Vicente, você é meu amigo. Se continuar jogando dessa maneira, eu vou ser forçado a lhe tirar. Não deu outro. Com 10 minutos do segundo tempo, tirei Vicente. Botei Solânia, funcionário público estadual, agente fiscal. Trabalhava na União. Botei, naquele tempo tinha ponta direita. Botei Solânia na ponta direita. E nós perdemos de 1-0 um gol de Facó. Resultado. Vicente veio a mim, depois do jogo, disse, Ivan, eu queria lhe pedir uma coisa. Que é, se a partir de hoje, você ou me escala na minha posição, eu não me escalo, me deixa no banco. Concordo. A partir de hoje você é o reserva de Delgado. Certo? Já foi tomada a decisão aí, né, Ivan? Claro, na hora. Aí pronto. Eu sei que, moral da história, nós fizemos uma campanha fora de série. Logo no domingo, contra o 13, foi 2-2. E, além de Cancão Farias, eu tinha levado no elenco 2 jogadores inferior a 18 anos. Que você conheceu todos dois. Haroldo e Walter Moreira. Haroldo Grandalhão. Haroldo, sim, exato. Exato. Os 2 eu coloquei no União com 16 para 17 anos de idade. Teve o peito e a coragem. Passado aí esse seu estágio como treinador de futebol, e aí a carreira como comentarista esportivo continuou. Você, ao lado do Geraldo Cavalcante, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com você e com o Geraldo, lá na Rádio Sanhauá, numa dobradinha com o Herto Soares, filho do saudoso Marciano Soares, onde o Geraldo montou uma equipe campeoníssima de audiência na saída do Geraldo Cavalcante da Tabajara. Você também naquele momento saía por alguns anos e fez parte dessa dobradinha Sanhauá e FM Norte. Nos fale deste trabalho com o Geraldo Cavalcante. Pois é, naquele tempo. Na década de 90. Quem foi comandar a equipe, porque Geraldo era diretor artístico da emissora. E o diretor do departamento de esporte era o nosso saudoso Zé Ribeiro. E o Zé Ribeiro, sim, também, que teve Hermes Taurino na equipe, né? Foi. Pois é. Porque ele tinha uma empresa lá, ali... No Cristo. No Cristo. A transportadora. Uma transportadora. E Hermes fazia parte com ele. Tinha sido, inclusive, vendedor de drogas. Era sócio com o Ribeiro. Pois é. Foi bem. Ribeiro nós trabalhamos lá porque o diretor da Rádio Tabajara, na época, era o Petrônio Souto. Houve uma série de mudanças na emissora, não foi? A velharia toda para fora. Sim. Aí Geraldo levou a gente tudinho para Sanhauá, né? Verdade. Tanto que
quando o Paulo Costa assumiu... Foi uma das poucas vezes que você deixou a tabacada, não foi isso, Ivan? Foi. Uma das poucas vezes. Paulo Costa assumiu. Sim. E mandou um recado para mim, queria falar com a gente, eu, Marcos Aurélio. E eu fui para lá e digo, Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a gente terminar o ano, em janeiro vem aqui a gente acerta. Acerta o retorno. E deu tudo certo, não foi? Tudo certo. Ô Ivan, você também, ao lado do João de Souza Sobrinho, participou de grandes jornadas internacionais, Copa América, Copa do Mundo e os 50 anos do Rei Pelé no San Siro em Milão, foi isso? Ou foi no Giuseppe Meazza? Giuseppe Meazza, né? Nos fala a respeito dessas jornadas internacionais com o João de Souza Sobrinho. João de Souza teve o atrevimento de enviar três Componentes da tabacada. Eu, Paulo Costa e Adamastor Chaves. Eu sempre digo isso. Quando eu cheguei lá no José Piazza, quando eu pisei no primeiro degrau, estava aquela patota lá em cima, Difusora, Pan-Americana, Tupi, Nacional. E tinha havido anteriormente a Copa do Mundo. João de Souza foi, Marconi Brito, né? Quando eu pisei no primeiro degrau, lá de cima, Ivan! Aquela patota toda. Aí eu subi, quando cheguei lá em cima, aí um olhou pro outro assim e disse, rapaz, essa Tabajara é muito querida, onde a gente chega ele está. Aí ela está, né? Aí resultado, nós fizemos o jogo e nesse jogo foi que houve aquele negócio do Rojas. Sim. Exato. Lá no jogo Brasil e Chile. E Chile, no Maracanã. No Maracanã. Foi depois dos 50 anos do Pelé. Aí, nesse jogo aí, houve aquele caso de Rojas. Eu lembro bem que a Damastor estava lá narrando. Quando eu olhei, a fogueteira, Rosemary, né? Rosemary. Jogou o foguete. Aí eu abandonei o jogo e eu fui acompanhar o foguete. O direcionamento dele. O foguete bateu na ponta da marquise, caiu junto de Rojas. Aí houve aquela simulação toda. Houve uma simulação de Astengo. Astengo correu Rojas, e aí ficando em pé, para dar continuidade à partida, né? Aí Astengo chegou e empurrou Rojas, tirou ele, pelo lado de cima e veio. Ele tinha um negócio aqui no punho, ele tirou um estilete e deu um corte no supercílio de Rojas. Aí pronto, parou o jogo, aquela confusão toda, parecia até que eu era um político. As emissoras que estavam junto da gente... O pessoal ficava naquela bancada na parte de baixo, da marquise, assim, lá embaixo, perto do fosso. As cabines já estavam tudo cheias. Exato, né? é. Isso no antigo Maracanã, né? Aquela grade, né? Era. No antigo Maracanã. Não tinha aquela grade, então essa foi separada para narrar, era justamente depois da grade, né? Aí, resultado. Eu comecei a descrever o acontecimento, aí os colegas de rádio disseram, Ivan, você que está sendo muito severo. Eu digo, por quê? Está responsabilizando o jogador da seleção do Chile, porque ele foi responsável por tudo. Astengo. E tem mais uma coisa, eu vou mais dizer o seguinte. Se deixar esse time ir para o vestiário, esse time não volta mais. Não deu outro. Nesse dia, nós saímos do Maracanã às 10 horas da noite. E o time do Chile ainda estava lá. Foi para o vestiário, não voltou mais. É tanto que Rojas foi julgado e foi punido, né? Depois é que ele foi. Cumpriu a punição e foi até treinador de goleiro do São Paulo, né? Ivan Bezerra é natural de Itabaiana, que vem ser a terra do Sivuca, e daqui a pouco eu quero que ele conte algumas passagens do mesmo com o grande músico paraibano, sofoneiro Sivuca. Mas antes, Ivan, eu queria que você falasse um pouco do futebol paraibano do passado e como você está vendo o futebol paraibano na atualidade. É claro que
na década de 50, para você ter uma ideia, o principal campo era justamente Leonardo da Silveira, Graça. E naquele tempo, eu lembro-me bem que os times eram formados quase que em sua totalidade à base pessoal de casa. Era raro um jogador ou outro. O Auto Esporte, por exemplo, naquela época, formou grandes equipes, né? Tinha o Fredinho, tinha Tito, tinha o Nanias, que tinha sido titular do Esporte Clube, Veneno, Trieno, Agostinho, que era um bom tempo, fazia frente tranquilamente ao Botafogo. Então, naquele tempo, o futebol era muito mais a raça do jogador do que propriamente essa história de jogar pelas beiradas, 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2 e assim por diante. E hoje, como é que você vê o futebol? Hoje mudou. Hoje é um comércio, né? Hoje é um modo de dizer, né? Sim, sim, sim. De um certo tempo para cá, eu acho que começou a mudar da década de 70 para cá, né? Da década de 70 para cá. Foi então quando começaram a surgir novos craques no futebol brasileiro, inclusive aquela equipe de 82, né? Na seleção? Seleção de Tele Santana. Pois é. Que foi a maior injustiça, isso é a opinião geral. Futebol, arte, espetáculo, mas título nada, né? Título que é bom nada, e eu até disse lá depois, o lance que originou o primeiro gol de Paulo Rossi foi uma bola que Cerezo, Toninho Cerezo, tentou da direita para a esquerda. Aí, quando a bola veio, foi interceptado por... A passagem, quando ele tentou virar... Tentou virar, Paulo Rossi antecipou. Sim, sim. E saiu o primeiro gol da Itália, né? Daí, a Itália terminou sendo a campeã. Mas você vê hoje o futebol com a presença do empresário, o jogador faz uma jogada bonita, um gol diferenciado, então já é taxado de craque. Tem muito empresário hoje usufruindo do futebol brasileiro. Eu acho errado, viu, Wellington? É dono de passe de jogador, comanda a vida do jogador. E o próprio... Eu tive uma vez na Rádio Globo, no Fla-Flu, e depois do Fla-Flu, eu fui com o nosso saudoso Ivan Tomás, a gente foi convidado para um almoço que ia ser oferecido pela equipe da Globo. Era Dalton Ferreira, o chefe da equipe, ao Fluminense. E lá, estava todo mundo. Denis Menezes chegou, para você ter uma ideia. O grande repórter da Rádio Globo, Denis Menezes. Saudoso Denis Menezes. Se isso acontecer aqui na Paraíba, o mundo se acaba. Aí chegou Denis Menezes chegou, aí mostrou uma fotografia. No gol do Fluminense, ele estava atrás do gol, aí aparece ele vibrando, caído, né? Vibrando aí caído, vibrando com o gol do Fluminense. Pois bem, no bate-papo, eu fiquei junto de Alberto Rodrigues. A gente batendo um papo, aí falou na prata de casa. E Alberto disse: Ivan, o Bom Sucesso tinha 2 zagueiros, Botafogo contratou para estagiários Nilson e Nilson. Eram os 2 zagueiros. Abafaram no Botafogo. Terminou o estágio, devolveram ao Bom Sucesso. Você vê, você tem razão aí. Não dão valor à prata de casa. Infelizmente. Aí, infelizmente. Aí Mário Viana solta de lá: Dalton, esse seu amigo é um pau de arara muito atrevido. Eu digo: não, rapaz, é atrevido não, porque eu estou dizendo a verdade e a verdade dói. Entendeu? É verdade. Quer dizer, seu colega Alberto Rodrigues concordando comigo. Quer dizer que já vem de tempos atrás. Tempos atrás. Ivan Bezerra, agora falar um pouco da sua infância lá em Itabaiana.
foi companheiro de escola do Sivuca e foi um dos incentivadores da carreira do grande músico paraibano Sivuca, Ivan? Na realidade, papai tinha uma loja lá, Casa do Povo, e eu nunca gostei de trabalhar em balcão. Aí papai me botava nas terça-feiras para vender colchão na porta da loja. Mamãe era professora do Grupo Santo Antônio, lá na Praça da Indústria. Eu estudava lá, Sivuca também. Aí coincidiu que nós terminamos naquele tempo, a última classe era 6º ano complementar. Não tinha faculdade, não tinha nada, exame de admissão. Então nós fizemos o 6º ano, ficamos parados. Não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer, no tempo e no espaço. E um dia eu chamei Sivuca, Sivuca foi companheiro de classe, estudou com você? Estudou comigo, terminou comigo, inclusive na festa de encerramento, ele tocava fole de 8 baixos, de ouvido. De ouvido. De ouvido. E a festa de encerramento foi ele tocando baixo, um amigo meu tocando zabumba e eu tocando triângulo. Foi a festa de encerramento lá no grupo. Aí você o chamou e deu uma sugestão a ele. Papai, tu não está fazendo nada, vamos estudar música. Aí Sivuca disse, é uma boa ideia. Tinha o Correio Telégrafo, na frente era União de Artistas e Operários, onde a banda ensaiava. Inclusive, um músico... Lembra o nome do colégio que vocês estudavam lá em Itabaiana? Santo Antônio? Santo Antônio. Era municipal, Ivan? Era estadual? Eu não lembro mais. Mas parece que era particular. Isso é na década de 40, né, Ivan? Foi em que ano? Foi na 45, por aí assim. Pois é. Eu vim para aqui em 50, né? Certo. Aí, resultado. Vocês passaram a estudar música, você estudou com ele música? Comecei a estudar com ele. Que era para ocupar, O maestro... para ocupar tempo, né? Era para gastar tempo. Preencher o tempo, né, Ivan? Preencher o tempo. Sei. Aí, resultado, nós começamos a estudar. O maestro da banda tinha sido o trombonista da Rádio Tabajara aqui na Paraíba. Da Orquestra Tabajara. Cornélio Calazans. Oi, Ivan. E ele era agente fiscal também. Aí ele foi transferido para Itabaiana, descobriram que ele era músico, convidaram, aí ele assumiu o comando. Daqui a pouco você prossegue. Faz o seguinte, Jonathan Rocha, prepara aí uma música especial do Sivuca, que a gente vai encerrar daqui a pouco essa entrevista especial com o Ivan Bezerra, homenageando o Sivuca, que foi companheiro, amigo particular, amigo de infância do comentarista Ivan Bezerra de Albuquerque, nos bons tempos lá em Itabaiana. Ivan Bezerra, então, e aí, o Sivuca, depois dessa orientação, passou a estudar... Começou a estudar comigo. Sim, e qual foi o destino dele? Aí, rapidamente aí. Pouco tempo. Sim. Pouco tempo mesmo. Pois não. Acho que ele não passou nem 3 meses. Sim. Ele recebeu um convite de Fernando Ramos e Fernando Castelão. 2 renomados apresentadores, naquele tempo era da Rádio Tamandaré, em Recife. E convidaram Sivuca. Sivuca foi para a Rádio Tamandaré. Rádio Tamandaré deu um pulo alto. Rio de Janeiro. Aí foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro continuou a estudar. Foi visto, foi observado e foi parado nos Estados Unidos? Foi parado nos Estados Unidos, foi contratado pela renomada cantora Miriam Maquiba. Cantora renomada. Ele era... Miriam Maquiba. Miriam Maquiba. Miriam Maquiba. Sim. Foi bem. E resultado, ele foi orquestrador, maestro, foi tudo de Miriam Maquiba. Passou um bom tempo lá nos Estados Unidos, quando voltou para cá. Naquele tempo ele já era considerado o maior acordeonista do mundo, não era do Brasil. Ivan, ele era um ano mais novo do que você, o Sivuca? Um ano mais novo. Eu tenho 84 ali. Se ele tivesse vivo, tinha 83. Vocês eram vizinhos lado a lado ou de rua, como era? Eu morava em Itabaiana, ele morava em Campo Grande, do outro lado do rio. Sim, uma outra comunidade, era isso? Era uma espécie de distrito. Distrito, né? Mas fazia parte de Itabaiana. Fazia parte de Itabaiana. Era antes de Guarita, antes de Salgado de São Félix, entendeu?
Tem gente que se refere a Itabaiana como terra de Sivuca, terra de Ivan Bezerra. Um na música e Ivan Bezerra de Albuquerque no rádio paraibano. Ivan, eu gostaria de, em nome da... Sim, o poeta José da Luz. José da Luz também, né? Então aí já é no lado da poesia. Antes de Sivuca, pois é. Ivan Bezerra, eu quero agradecer a tua presença aqui de forma especial. Nós que estamos abrindo esse espaço, você que já fez parte de uma homenagem nossa quando da revista A Paraíba Notícia, você recebeu até um exemplar, a gente teve a oportunidade de lhe homenagear, nós que estivemos com essa revista durante 24 edições e estamos agora com esse projeto do A Paraíba Notícia através do portal aparaibanoticia.com e também do canal do YouTube A Paraíba Notícia. É motivo de satisfação. Ivan, que faz parte da imprensa esportiva paraibana, é o famoso decano da imprensa de nosso estado, um dos mais renomados, um dos mais conceituados cronistas esportivos de todos os tempos. São 66 anos de atuação, 65, vai completar 66, é isso, Ivan? 66 na imprensa paraibana. 65 ainda, né? Eu comecei em 52. 52. 48 com 17. Pois é. Então 65, vai completar 66, mas de idade agora no mês de novembro de 2017, Ivan Bezerra vai completar 85 anos de idade. Então, Ivan, em nome da nossa equipe, o nosso muito obrigado. E aqui ficam os microfones para as suas considerações finais e até uma outra oportunidade. Agora, fico feliz em saber que você continua na ativa e defendendo a imprensa esportiva paraibana por onde você passa, Ivan. Obrigado, viu? Não tem que agradecer nada, a satisfação é toda minha, o Hélito, e eu sempre costumo dizer àqueles que me perguntam quando é que eu vou deixar de ser cronista esportivo. E eu respondo da seguinte maneira: vários companheiros começaram como cronista esportivo e enveredaram por outros caminhos. José Otávio de Arruda Melo. Grande historiador, escritor, né, Ivan? Escritor. José Otávio. Otinaldo Lourenço, grande jornalista político, né? O Hitler Cantalice. O saudoso Hitler Cantalice. Saudoso, que foi juiz. Juiz, exato. E muitos outros. E eu não. Eu fui... Carlos Pereira de Carvalho e Silva. Carlos Pereira, engenheiro, trabalhou comigo de calça curta como contínuo no DER. E eu já dizia naquela época, esse garoto vai longe. E não errei, né? Ivan, quem passou recentemente por aqui, conversando conosco, foi o Marcos Aurélio, narrador da torcida paraibana. Padrinho do meu menino mais velho. Ivanildo? Não, do Ivan Júnior. Ivan Júnior, né? Então o Marcos Aurélio rasgou elogios aos companheiros do passado na imprensa paraibana. Com razão, né? Com razão, porque de fato naquela época todo mundo, quem continuou no esporte, continua brilhando, né? Pois é. Então, Ivan, mais uma vez, obrigado e até o próximo programa, né? Até o próximo programa, se Deus quiser. Como eu digo, respondo a meus amigos, deixo a crônica esportiva quando o homem lá de cima não quiser mais. Quando ele me chamar, aí eu tenho que ir, né? Então vou fazer o seguinte, você que vai chamar ali, na qual câmara, Jonathan? Nessa aqui, nessa câmara aqui, você chama aí o seu conterrâneo, o seu amigo particular, Sivuca, porque a gente vai encerrar essa entrevista trazendo uma belíssima canção do Sivuca. Chama aí o Sivuca, que vai ser seu companheiro de infância, né, Ivan? Severino Dias de Oliveira, Sivuca, com quem eu tive o prazer de estudar no Grupo Santo Antônio, em Itabaiana, e tive também a oportunidade de começar a estudar música na banda de música de Itabaiana, ao lado de Sivuca, e acompanhei a sua carreira de Itabaiana até Recife, de Recife até Rio, de Rio até Estados Unidos. Então, mais uma vez, eu agradeço e espero que esse programa continue brilhando, como sempre tem brilhado, meu caro Hélito Alves. Essa matéria completa você acompanha no portal aparaíbaenoticia.com e também no nosso canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Nós vamos a essa homenagem que já foi aí anunciada pelo Ivan Bezerra, com o seu conterrâneo, contemporâneo, o Sivuca, e após essa música especial que vai ser trazida pelo Jonathan Rocha, a gente vai ao intervalo comercial e o A Paraíba é Notícia volta daqui a pouco. Tom Alves. JM Diesel,
comércio de peças e serviços em geral. Atendimento 24 horas. JM Diesel, Rua Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Telefones 32 32 87 72 ou 98803 2483. JM Diesel, uma organização Josimar e Macena. Tambaí Gás. Qualidade e garantia em gás de cozinha só com a Tambaí Gás. Disque Gás 9090 98811 0456 ou 3232 2115. Parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Qualidade e garantia em gás de cozinha só com a Tambaí Gás. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Associe-se e usufrua de vários serviços, convênios e benefícios, tudo isso com transparência e respeito ao associado. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba, Rua das Trincheiras, 401, Centro de João Pessoa. Telefone 3218 6790. Trator Partes. Peças e equipamentos para tratores em geral. Trator Partes, Rua Engenheiro de Carvalho, 621, Bahia. Telefones 32 32 21 40, 32 32 0135, 999 16 46 07 ou 99983 9679. Pedidos também pelo e-mail tratopartespb@gmail.com. Tratopartes, uma organização João Silvestre. Casa das Antenas, tecnologia e inovação, tudo isso em um só lugar. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, 444, centro da capital paraibana, com o telefone 3221 8663. O bom atendimento da Casa das Antenas é do José Everaldo e equipe. Arena Tambaí, centro de eventos, alugando para a prática esportiva, onde disponibiliza 2 campos societies com grama sintética e também um qualificado salão de festas com capacidade para 500 pessoas. Arena Tambaí, centro de eventos, Rua Santa Luzia, sem número, em frente a Tambaí Gás, em Bahia. Reservas pelos telefones 98899 4734 ou 99983 8319. Falar de qualidade é falar da Arena Tambaí, centro de eventos em Bahia. Retífica Mundial, a retífica de motores de todas as marcas, tudo isso com garantia total do serviço. Retífica Mundial, Rua Rosário de Lourenço, 27, Varadouro, João Pessoa. Telefones 32 21 81 25 ou 988 29 24 56. Retífica Mundial. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Ligue 32 32 3599 ou 988 39 3968. Falei de qualidade, falei de Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, Rua Irineu Pinto, 146, Sala 104, em frente ao IBGE, com os telefones 3222 8610 ou 98820 2709. O bom atendimento na Casa dos Integrais e Ervas Medicinais é do Edilson Pinto, fitoterapeuta. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval de Salvador. Inclusive é uma das preferidas da cidade de João Pessoa e de todo o estado da Paraíba. Leve esse swing para a sua festa. Contatos para shows e eventos é só ligar 99982 4951. Banda Bereguedê.
Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral, trabalhando com conserto de veículos a gasolina e a diesel. O Centro Automotivo DRK, Rua José Américo, 138, bairro Brasília, Bahia, 986025309, ou também você pode ligar para o 987856848. Centro Automotivo DRK, um empreendimento de Jair e Ricardo. Loteria Casa da Sorte, Praça Pedro Américo 65, centro de João Pessoa, ao lado do Teatro Santa Rosa, com telefone 32 22 13 51. Loteria Casa da Sorte. Tambaú Sucata, peças automotivas de seguradoras com garantia total. Tambaú Sucata, Rua Aloísio Gomes de Araújo, 81, Distrito Mecânico de João Pessoa, com o telefone 3222-7607. Tambaú Sucata, um empreendimento José Vicente e família. Ronaldo Rossi Cover, um dos maiores cover do Reginaldo Rossi do país. Contatos para shows e eventos 98839-4348 ou 99641-4858. Ronaldo Rossi Cover. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Pedidos pelos telefones 3232-7693 ou 98887-9099. Falei de qualidade, falei da Vetor Embalagem.